Boa noite, boa noite. Hoje tô segurando o celular na mão aqui, mas vamos lá para nossa live de hoje. Estou lendo alguns trechos de um livro aqui, um livro bem interessante sobre Lean, né? Sobre redução de desperdício e tudo mais. E tem um trecho aqui que eu achei muito legal, que ele fala sobre o aprender. Hoje em dia a gente vê muita gente falando do aprendizado, né? Aprendizado com falha e tudo mais. E muita gente se coloca numa situação, igual ele coloca aqui no livro, né? Que aprender é a desculpa mais antiga que existe para um erro em execução. Essa frase aqui para mim foi muito interessante, porque a gente comete isso direto, né? A gente comete um erro em execução e a gente acaba achando que eu aprendi algo ali, né? Que eu não devia ter feito dessa forma. Então a gente tem que ter cuidado, ó. Aprender é a desculpa mais antiga que existe para um erro em execução. Então vamos tomar cuidado nesse movimento de erro, né? Então todo mundo hoje fica falando, erro, errar é bom, errar é bom. Errar é bom quando você tem um ambiente seguro, um ambiente de experimento, você está experimentando algo, você sabe que aquilo é um experimento e não no momento de execução já. Quando você executa algo que já passou do experimento e está errando ali, isso não é bom. Isso não faz sentido nenhum. Então eu achei muito legal essa frase aqui, porque ele fala que a maioria dos gestores começam a argumentar sobre o sucesso, sobre o erro, e aí vai cometendo erros no ambiente de execução, no ambiente que realmente o negócio deveria estar rolando bem. Não deveria ser um ambiente de erro. O ambiente de erro é o ambiente de experimentação, quando você experimenta algo novo e não quando você já validou a hipótese e está rodando aquilo e aí começa a dar erro, começa a dar problema. E aí a parte de sustentação do seu produto ou a parte de incidentes começa a ficar um caos, né? Você tem um produto, você tem um serviço e isso vai começar a gerar mais problemas que antes. Por quê? Porque agora você já saiu do experimento, está em execução, está em voo e está encontrando erros, né? Imagine um avião que foi testado várias vezes lá e agora a gente olha e fala, tá tudo ok, coloca ele no ar, ele começa a dar problema, né? Olha o risco na vida das pessoas ali. E comparado ao risco aos negócios. Quando a gente já tem um negócio que já passou da fase de experimentação e você começa a cometer erros naquele negócio, é problema. Então, repetindo a frase aqui, só para a gente não esquecer dessa frase. Aprender é a desculpa mais antiga que existe para um erro em execução. Então, acho que fica hoje, essa noite, essa frase aqui pra gente poder avaliar o que a gente está fazendo ali no nosso dia a dia, né? Será que eu estou cometendo erros de percurso ali em execução que não deveria mais acontecer tanto erro? Se for um erro, deveria ser uma fatalidade, algo que não fosse esperado por ninguém. Mas a gente precisa avaliar um pouco esses resultados que a gente tem, o que a gente diz que a gente está aprendendo. Eu concluo aqui que um resultado de aprendizado em um ambiente de execução, que você já começou a executar as suas coisas ali, quando acontece um erro, beleza, você aprende. Mas ele não pode ser uma desculpa. A gente aprendeu algo, né? O tempo todo, ficar com essa desculpa de aprendizado. Então a gente tem que ter cuidado com essa visão de estou aprendendo, né? E não deveria estar aprendendo nesse momento. A gente devia estar colhendo outras oportunidades, outras visões ali. O aprendizado, ele é constante, mas a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse erro dessa frase aqui, né? Então, essa frase é de Eric Ries, então, de um livro que eu estou lendo dele. É muito interessante aqui. Estou sapeando o livro, né? Fazendo algumas análises aqui. E aí me veio essa frase hoje aqui que eu achei muito boa, né?
frase providencial para o dia de hoje, porque ontem a gente falou de MVP, né? De implantar, de tentar rodar aí o mínimo possível para que você comece a ter atividades grandes. E aí, depois que você começa a entregar coisas reais ali e já está numa execução de um trabalho, vem essa frase hoje aqui, falando que a gente tem que ter cuidado e não dar a desculpa do aprender quando a gente devia estar focando em melhorar as coisas e não, estou aprendendo com os erros, né? Beleza? Então, essa é a live de hoje. A gente começou um pouquinho mais atrasado aí, mas tá valendo. Tem que ser todo dia, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Não importa aí se atrasou um pouquinho ou não. A ideia é que seja sempre às 21, mas hoje tivemos alguns percursos de tempo aqui que não casaram. Beleza? Então, um abraço para vocês. Até amanhã, domingo. A gente vai para nossa próxima live. Amanhã é um assunto muito bom também, beleza? Abraço para vocês, ótimo final de semana e até amanhã.